No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto no cenário político nacional da prisão de mais um presidente da República do Brasil. Para essa análise, convidamos os cientistas políticos Rodrigo Prando, professor e pesquisador em Sociologia e Política na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Rubens Figueiredo, integrante do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp e consultor da Fundação Espaço Democrático. Eu agradeço muito a ambos num dia muito tenso, como foi o dia de hoje, aliás, ainda tenso, com a notícia da prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro dele, das Minas e Energia, Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, e outros nomes. Eu quero começar com a opinião de vocês, na sua análise. O que é que destacam como a principal consequência no cenário político nacional da prisão de hoje de Michel Temer? Professor Prando. Bom, boa noite, Maria Lídia. Rubens, é um prazer estar aqui contigo, com você também. Bom, acho que o impacto da prisão ele é grande, mas o impacto duplo, tem duas dimensões, né? Uma delas é porque se a gente for pensar na nova república, nós tivemos, sei lá, tirando um que não assumiu porque morreu antes, 8 presidentes da república. Desses 8 presidentes, né, 4 tiveram problemas, 2 não terminaram o mandato. Collor antes de ser impedido, Dilma impedida, o ex-presidente Lula preso e agora Michel Temer preso. Mostra que o nível de degradação da política chegou no topo da República, que é a figura presidencial. Isso é um dado muito negativo. No entanto, a perspectiva positiva da leitura é que, a despeito de tudo, as instituições funcionando com problemas, e elas têm muitos, mas elas estão funcionando e chegaram nos poderosos, donos de empreiteira, e figuras políticas do alto escalão. Então, assim, o impacto é grande, mas a gente pode fazer duas leituras. Não é para se comemorar a prisão de um ex-presidente. Na verdade, isso deveria ser um demérito e acaba sendo para o país. Mas está funcionando e prendendo, investigando e prendendo, já é um sinal de que talvez um pressuposto da República, que é a igualdade perante a lei, esteja funcionando. E, na sua opinião, Rubens Figueiredo, assim, que consequência destaca desse fato de hoje? Olha, isso aumenta um pouco, é um prazer também estar contigo, Rodrigo, com você, Maria Lídia. Isso tumultua um pouco o clima político, né? Hoje foi um dia extremamente tenso para os mercados e foi tenso na classe política como um todo. O governo Temer, na verdade, foi um governo muito interessante, porque ele era um governo extremamente impopular, mas forte. Era um governo muito forte, tanto é que o Congresso votou 2 vezes para que ele não fosse investigado. E ele tem respeito da classe política, dessa classe política tão atacada, né, nos dias de hoje. Ele foi presidente do Congresso e ele entende muito bem como funciona a política. Agora, do ponto de vista internacional, é um pouco o que o Rodrigo falou. É bom por um lado, mas nós vimos há pouco no programa as manchetes que não são nada alvissareiras para o país, para qualquer país, né? Então, o Brasil está associado hoje ao que existe de pior em termos de corrupção nos seus mandatários máximos. Certo. Bom, agora, e a prisão de Michel Temer repercute junto à opinião pública? Como repercutiu a de Lula? Não, bem menos. Mesmo que seja por razões diferentes? Não, bem menos. Veja, não dá para comparar uma figura do Lula como a de Michel Temer. Não estou comparando a figura, mas assim, um tinha um índice de popularidade altíssimo e o outro baixíssimo. Sim. Então, o protesto em relação à prisão de Lula, pelo índice de popularidade altíssimo. E no caso do Temer, seria de se supor até uma celebração ou um contentamento expresso, coisa que a gente... Eu não cheguei a ver, né? Pelo índice de popularidade baixíssimo que ele tinha. Não, o Rubens tem toda a razão numa coisa que ele falou a respeito do governo Temer. Inclusive, falávamos nos bastidores que a reforma da Previdência já teria sido aprovada se Temer não queimasse todo o capital político para não ser investigado pelo Supremo Tribunal. Agora, tem uma questão. O Lula, ainda preso, é o líder máximo do PT. É a liderança incontestável. Deu as cartas na eleição atrás das grades. O Michel Temer, no MDB,
jamais teve a expressão do Lula. O MDB, o antigo PMDB, é uma confederação de muitos líderes regionais. Então, assim, há quem esteja, inclusive, comemorando a prisão do Temer dentro do próprio partido. Então, assim, é muito complicado pensar nessa contradição de um ex-presidente agora preso, mas que fez um governo que, com todos os problemas que ocorreram depois do impeachment, conseguiu manter institucionalmente funcionando a máquina, o que é uma vantagem para o Temer, em que pese todos os aspectos jurídicos que agora pairam sobre ele. É até meio perigoso falar o que eu vou falar, mas o Temer fez um excelente governo dentro daquela circunstância. Não é perigoso, não. Ele baixou a inflação, Sim. Diminuiu o déficit público, baixou os juros, recuperou a Petrobras, que agora teve um lucro enorme, era 24 bilhões de prejuízo, foi para 40. Reforma educacional. Reforma do segundo ciclo, fez a reforma trabalhista, que é um avanço monumental, realinhou a política externa de acordo com os interesses do Brasil e não de acordo com os interesses dos países ideologicamente de esquerda. Então ele fez um excelente governo que não foi reconhecido pela opinião pública. Mas as formadoras de opinião, parte, e as elites econômicas têm essa consciência de que foi um bom governo. E é sempre triste ver independente da sua... Não, é muito triste e muito mais triste quando são divulgados assim, o número, né, o montante do dinheiro desviado durante tantos anos. Quer dizer, a acusação, o conteúdo da acusação gera uma perplexidade. Sim. 1 bilhão e 800 milhões. Eu acho que nenhum de nós aqui sabe avaliar o que é isso. Só você, talvez. Não, de jeito nenhum. Ninguém consegue aqui. O Gedel sabe. O comum dos mortais não noção, sabe. Há quem saiba, quem esteja envolvido num conluio desse pote sabe. Agora, quem não está não sabe e causa, de fato, um sentimento de revolta. O que é isso? Num país com tamanhas carências. Mas voltando aqui, as opiniões, né? Eu fiquei muito tempo prestando atenção, vendo, buscando, conversando com lideranças de diferentes partidos. Michel Temer era um grande articulador político. Ele sabia conquistar, inclusive, adversários para as suas causas, para aquilo que ele pretendia. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma habilidade que nem todo mundo tem e que merece aí uma admiração. E mesmo assim, lá no Congresso Nacional, as opiniões bem divergentes, né? Ninguém falou bem feito, mas falou em outras palavras algo que significava isso. Sim. Que a justiça existe, que era um dia histórico, que era bom saber que no Brasil a justiça não olha a quem, etc. Eu só vi o Tasso Gereissati, o senador, que é do PSDB, não é do MDB, defendendo o Michel Temer, dizendo que aquilo tinha sido um exagero, uma coisa muito teatral e tal. E ele então fez as críticas e não aceitando que não havia motivos para aquela prisão. Tasso Gereissati é interessante, é velho político também. Agora, Michel Temer representa, é um personagem na política, no cenário político nacional, daquilo que passou a ser chamado, depois das eleições de 2018, velha política. Né? Ele era um ícone da chamada velha política. A prisão de Michel Temer pode ser uma pá de cal na chamada velha política, Rubens Figueiredo? Eu acho que foi o Rodrigo Maia que falou, não existe velha política e nova política. Existe... ele diz não existe, mas não, existe a política. A nova política usa como referência aquilo que ela combate, que é o que ela chama de velha política. Mas falta política para a nova política, né? Nova política. Então você não vai... ninguém é igual um jogador de futebol. Quando ele vai para a seleção brasileira, ele já foi da seleção sub-10, sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, e ele vai subindo. Veja o que aconteceu na Assembleia Legislativa. O Cauê Macris, da política mais tradicional, disputou com a Janaína Pascoal, que seria da Nova. Ela levou, o resultado foi 70-16, se eu não me engano. Agora, o que me preocupa, Rodrigo, Maria, é essa hostilidade institucional. E a hostilidade também intra-institucional. Então,
O Olavo de Carvalho, lá da Virgínia, demite aqui o segundo homem do Ministério da Educação. Os filhos do Bolsonaro que tumultuam. Aí o Rodrigo Maia fala que o Moro copiou e colou o projeto do Alexandre Moraes. O Senado quer fazer uma CPI para investigar o Supremo. Esse contexto, isso certamente não ajuda. E o presidente Bolsonaro caindo, vendo cair a sua popularidade. Então o quadro não é exatamente tranquilizador para um país que precisa aprovar uma reforma política, uma reforma da Previdência, ou então vai para o buraco. Sim. Eu concordo com o Rubens e ainda acrescento, sim, quer dizer, o Temer simbolicamente pode ser colocado como um elemento dessa velha política. Agora, o Temer saiu com uma popularidade baixa, ele nem tentaria reeleição porque saberia ser impossível ser reeleito e pela idade dele ele não voltaria a nenhuma questão eleitoral, quando muito ainda como um sábio a ser consultado dentro do MDB. Agora, isso que o Rubens coloca é importantíssimo, porque o clima... muitos deputados, muitos atores políticos não atenderam à imprensa e soltaram notas apenas. Uma jornalista me falou há pouco isso. É interessante que ninguém está dando entrevista. E por que não está dando entrevista? Porque sabe que ficar na frente do jornalista, se escorregar, ele pega. Então está todo mundo apreensivo. Por quê? Porque é uma situação difícil. Tem esse problema aí que, às vezes, no Brasil, Montesquieu, que falou da harmonia entre os poderes, é esquecido e você tem problemas. Agora, no governo, e eu concordo com você, veja, não tem oposição no governo. Na verdade, os problemas do governo são criados no próprio governo. Ele gesta com muito carinho as suas crises, né? E parece que ele traz à baila, né, um talento enorme para ter problema para si próprio, que refletiu, obviamente, nesse número que despencou 15 pontos percentuais de janeiro para março, a aprovação. Então, assim, o Temer, hoje, é um capítulo, não da velha política, porque a política continua. Essa história de chamar de velha e nova política é um marketing, é um simbolismo que, no limite, sabe, faz o quê? Despreza a política como construção de consenso, como diálogo. Aí você fica achando que dá para fazer a gestão de um país pelas mídias sociais, sem se converter na liderança que o país precisa e reclama. Agora, o presidente Bolsonaro se manifestou. Ele fez um comentário elogioso à justiça, que cumpre seu papel. Entretanto, ele fez ali uma referência a que Michel Temer teria sido vítima do próprio tipo de política que praticava, que era através da articulação política, do entendimento com os políticos, e que isso pode ter levado Temer a essa dura situação que ele estava vivendo hoje. Aí eu quero saber se o presidente da República foi oportuno, foi hábil em fazer uma declaração desse tipo, num momento em que ele precisa de votos para aprovar esse projeto tão importante da reforma da Previdência para o governo dele. Né? Olha, eu não vou nem entrar se é importante para o país, estou falando para o governo dele. É o primeiro ato de governo e é o projeto mais importante, né, que ele precisa aprovar para a autoafirmação. Ele foi oportuno, ele fez bem em fazer a crítica à articulação política, ao entendimento com os políticos, que devia ser como ele faz, que ele montou uma equipe só com pessoas competentes e não fazendo jogo político? Olha, ele faz política, óbvio que faz, tanto é que foi eleito presidente da República. Se ele não fosse político, não seria eleito. Eu gosto muito de ler aquele livro Diários da Presidência, do Fernando Henrique Cardoso. Aprende-se mais com isso do que com Rousseau, Maquiavel, Montesquieu, Tocqueville, tudo junto, você não aprende o que você aprende ali. E ali você vê a importância, Rodrigo, do papel institucional do presidente da República. O Fernando Henrique Cardoso tomava a frente para fazer as reformas. A certo momento ele fala assim, eu tenho que me aliar às forças do atraso para avançar. O dia a dia dele é no inferno. Quer dizer, você achar que vai aprovar a reforma como uma reforma complicada, como a reforma da Previdência, falando que não vai conversar com políticos, é algo que está certamente fadado a não dar certo. Tanto é que o ministro Onyx Lorenzoni já fala em cargos de segundo escalão, que é natural que os deputados indiquem nas suas bases os quadros que podem melhor ocupar as ocupações públicas. Então, tudo isso vai acabar acontecendo. Porque bom, vamos dar um crédito aqui, fazer um registro, né, dos ex-presidentes da República vivos. Fernando Henrique Cardoso é o único
que não está aí sendo alvo de denúncias de corrupção, né, nos atos políticos. Então, assim, Sarney se livrou ali blindado pela idade avançada, quase 90 anos, as denúncias contra ele, foi tudo lá arquivado e tal, tudo está prescrito. Collor, Dilma, réus, né? Lula preso, agora Michel Temer preso, e a repercussão que isso tem no cenário nacional, que vocês já falaram, no cenário internacional, os principais jornais do mundo já fazendo esse registro. E, bom, além do mais, né, se olha para os estados brasileiros, chefes de executivo, governadores, no Rio, 5. Né? Todos eles, tudo preso, e isso repercutindo, isso público e notório. Que efeito que isso tem? Como isso afeta a democracia brasileira? Bom, eu fico muito tranquilo no registro feito pelo Rubens e corroborado por você sobre o Fernando Henrique, que é objeto da minha tese de doutorado. Então, estou esperando o 4º volume para também trazer um livro à tona sobre a presidência. Então, o Fernando Henrique foi um democrata, sempre foi. Foi perseguido durante o regime militar e ele se consubstanciou numa liderança. E ser líder exige qualidades técnicas, qualidades morais e qualidades intelectuais. É muito difícil você encontrar. De certa maneira, Lula também foi uma liderança e é uma liderança, em que pese que tem problemas éticos e foi condenado. Tudo isso demonstra, Maria Lídia, que a política é um espaço que, embora exista desentendimentos, rusgas, vale ressaltar que você tem que dialogar. Se você acreditar que o seu adversário vai se converter em inimigo, você não avança, porque inimigo você elimina, o adversário você convive, porque hoje é um adversário e amanhã pode ser o seu potencial aliado. E a questão da democracia que eu havia colocado, como é que tudo isso que está acontecendo com essas lideranças que chegam ao topo do poder, seja em instâncias de governo de Estado ou no governo federal, na presidência da República, como é que isso afeta a democracia brasileira? Para encerrar. Olha, a sociedade brasileira, por incrível que possa parecer, embora esteja um pouco agitada, é muito sábia. A pesquisa mais recente feita sobre o assunto deu o maior grau de adesão da democracia desde quando isso começou a ser, essa pesquisa começou a ser feita. Então, o brasileiro, ele respeita a democracia. E apesar das dificuldades econômicas, porque é muito fácil respeitar a democracia quando o país está crescendo 10, 12, todo mundo consumindo, né? Todo mundo com crédito, comprando TV de tela plana, carro, celular, dia após dia. Então é fácil acreditar. Agora, na crise é difícil. E a sociedade brasileira deu uma prova de maturidade, que é um dos poucos aspectos tranquilizadores dessa quadra que nós estamos vivendo. Sim. Afeta a democracia? Afeta a democracia. Mas a confiança na democracia? De certa maneira afeta, mas é bem isso. Agora, a população está atenta e está atenta porque as pesquisas mostram isso. Bolsonaro caiu bastante em sua aprovação. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês num dia como o de hoje, em que todos nós, com essa massa, né, de informação, com o noticiário tão carregado, todos precisamos refletir muito para o entendimento, não apenas do momento presente, mas a perspectiva de futuro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Laerte. E o jornal